Eu quero dividir algo com vocês que essa mensagem eu já ministrei há um tempo atrás. E eu confesso para você que eu estava em dúvida de duas mensagens para hoje. Mas na vinda aqui eu já estava, Senhor, eu acho que é essa. O Léo mandou uma mensagem, ele nem sabe. Escreveu, Deus tem algo novo para nós nessa manhã. Eu falei, amém. Obrigado, Jesus. Irmãos, às vezes o simples fato de uma mensagem é o ponto de Deus te usar. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, não duvide daquilo que o Senhor coloca no seu coração. Não duvide das coisas que o Senhor já colocou sobre a sua vida. Muitos dias o que falta para nós é coragem, audácia. Muitos dias o que falta para nós é, vai, faz o que tem que ser feito. Amém? Então quero dividir isso com vocês. E sempre que todas as vezes que Deus me pediu para ministrar essa mensagem, a gente sempre estava prestes a viver uma coisa nova, diferente. Então a minha percepção, a percepção do meu coração, é que o Jesus está nos preparando para uma coisa nova. Jesus está nos preparando para um próximo passo. Então eu quero dividir isso com vocês. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. E o tema da minha mensagem é, de repente, o novo. O que é novo? Novo é que existe há pouco tempo, que apareceu recentemente, que está na fase inicial de um processo, de um ciclo, de um desenvolvimento. Novo é algo desconhecido, nunca antes conhecido. E quando a gente pensa em algo novo, quando a gente pensa em algo que o Senhor vai fazer, ou alguma coisa que o Senhor nos movimenta para uma coisa nova, já dá aquele frio na barriga. Eu não sei você, mas sempre quando eu estou prestes a viver uma coisa nova, dá um revertério. Como dizia minha avó, vira os buchos. Sempre que Deus quer nos levar a uma coisa nova, Ele nos desafia. Então, o novo é algo nunca visto, nunca vivido, nunca experimentado, desconhecido. O novo é um lugar onde a gente precisa desbravar. E por que o novo vem? O novo vem para desconstruir. O novo, ele vem para desmontar. O novo vem para refazer o que está construído. O novo fala sobre derrubar para construir o novo. O novo fala de restauração. E a restauração não é um momento. A restauração é um processo. Um processo de várias fases. Isaías 43:19. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Isaías 65:17 diz assim: vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Queridos, o Senhor nos leva a um novo lugar, para que a gente possa deixar tudo aquilo
que muitas vezes a gente já viveu. O Senhor nos leva a um lugar novo, para que a gente possa ser reconstruído em muitas coisas. O Senhor nos desafia a viver algo novo, para que a gente possa estar mais próximo, viver com mais dependência, e entregar tudo aquilo que muitas vezes a gente não consegue entregar. Então, queridos, o novo é um desafio para nós. O novo é um grande desafio. E muitas vezes a nossa vida, a nossa caminhada, ela nos estabelece em coisas dentro de nós, que muitas vezes a gente fica rígido, ao ponto de acreditar e pensar que aquilo que nós temos, nunca pode ser mudado. Aquilo que nós vivemos nunca pode ser alterado. Queridos, algumas coisas que o Senhor faz em nós, realmente, a gente não pode mudar. Nós lemos aqui, 2 Coríntios 2:5. Se alguém está em Cristo Jesus, eis que as coisas velhas já passaram. Surgirão coisas novas. Então eu quero começar te dizendo o seguinte: se você está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Queridos, muitas coisas nós precisamos deixar. Talvez muitos anos caminhando com Jesus e ainda algumas coisas que o Senhor te chama. Ei, entra aqui. Esse é o lugar pelo qual eu quero que você viva. E muitas vezes por um racional, por algo muito impregnado em nós, a gente limita Deus. Limita o lugar onde Deus quer nos levar. Então o Senhor nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Sabe, queridos, fazer nova todas as coisas fala de um processo de reconstrução. Que é um exemplo. O Senhor, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de... Eu já falei isso, de construir casa. Irmão, quando você vai começar uma construção, você tem um terreno, não tem nada lá, você chama um engenheiro, você começa, aí faz projeto, e faz fundação, levanta a parede, concreta a laje, faz gesso, faz telhado, e amém. Isso fala de uma coisa nova. Mas quando você já tem algo estabelecido, já tem algo pronto, e você precisa reconstruir, você precisa reformar, dá muito mais trabalho. Irmão, reconstruir algo que está estabelecido, reconstruir uma coisa que muitas vezes está em nós, leva-se anos. E é por isso que eu disse que é um processo de várias fases. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de lado. O Senhor tem algo novo para nós nesses dias. O Senhor tem nos chamado a um lugar novo. Irmão, todos os dias existe uma coisa fresca e nova do Senhor para a minha vida e para a sua. Só depende de mim e de você acreditar, crer e entrar nisso. Então, o novo de Deus, as coisas novas pelo qual o Senhor nos chama a viver é desafiadora. Então, como eu disse, reformar uma casa. Irmão, reformar uma casa com você morando nela é sangue de Jesus. Vamos trocar o telhado. Meu Deus do céu.
Vamos tirar as telhas hoje, porque a gente precisa fazer isso e não vai chover. Daqui a pouco, a hora que tirou a última telha, entra água, pega a balde, não sei o quê. É desafio. Então, irmãos, na caminhada com Jesus, quando Jesus decide nos chamar para um novo lugar, para uma nova vida, para novos relacionamentos, para um lugar novo de dependência, para um lugar novo de relacionamento com Ele, para um lugar novo de relacionamento com pessoas, é desafiador. Já mudou de emprego? Primeiro dia de trabalho você faz o quê? Você fica meio abobado, né? Você não sabe o que você faz. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar em uma empresa, uma automobilística. Eu nunca tinha trabalhado em automobilística. Eu fui trabalhar lá, fiz exames, um monte de coisa, processo e, enfim, entrei. Primeiro dia. Uniforme, tal, você vai trabalhar em tal lugar, não sei o quê, legal. Aí chega um técnico de segurança e o outro rapaz comigo fala, ó, você fica sentado ali, que a gente vai buscar o restante do seu EPI, algumas coisas que tá faltando, para você entrar na área, porque você precisa disso para ir do outro lado. Eu fiquei lá, sentadinho lá. Todo mundo trabalhando, e eu sentado lá. 15 minutos, meia hora, 1 hora, entra um, entra outro, e 1h30, eu falei, meu Deus, cara, o que os caras estão fazendo comigo? Daqui a pouco, sala do escritório, entra alguém assim, ó. Falei, esse cara acho que manda. O cara parou do meu lado assim, olhou pra mim. O que ele tá fazendo aqui? Só fez isso e saiu. 100 por hora, nos passos. Tum, tum, tum. Irmão, falei, agora resolveu o BO, né? Meia hora. 45 minutos. 1 hora. Chegando no horário do almoço. Falei, cara, meu Deus, vou pedir conta. Daqui a pouco o cara chega de novo. Eu já tava sem saber o que fazer. Daqui a pouco eu só vejo a porta abrindo novamente. Plum. Falei, meu Deus do céu. Chegou o homem. Ele abriu a porta no meio de todo mundo, cheio de gente, umas 40 pessoas. Ele olhou pra mim e falou, o que é que você tá fazendo aqui ainda? Irmão, primeiro dia de trabalho. Eu falei, não sei também. Gente, resolve as coisas desse menino. Alguém leva ele pra lá. Saiu eu lá, chorando por dentro. Falar do sangue de Jesus. Irmãos, quando o Senhor nos leva a um lugar novo, é desconfortável. Então, eu não sei, você, mas quando Deus decide nos dar um lugar, nos fazer de nós uma transição, Ele nos desafia. Então o que precisamos fazer? Cadê a música que estava tocando aqui? Cadê o fundo? Meu Deus. Então, quando o Senhor nos leva a esse lugar de transição, esse lugar novo, acho que eles estão querendo acabar com a minha mensagem hoje. Sangue de Jesus. Aí, ó, tá vendo? Só mexer as águas que já levantam um aí, irmão. É sempre assim. Ai, ai. Jesus é bom. Vamos voltar. Então, quando o Senhor nos leva a um lugar novo, é desconfortável, querido. O desafio nosso, como cristão, muitas vezes é aceitar esse lugar pelo qual o Senhor quer nos levar.
Queridos, o novo, ele é desafiador. Eu fico pensando naquela passagem quando Jesus chega no tanque de Betesda, João 5. Jesus chega no tanque de Betesda, vários enfermos, paralíticos, muita gente doente ali. Ele olha aquele monte de gente. E a Bíblia diz que existia um homem lá, que estava há 30 e poucos anos, paralítico. Ele estava à beira daquele tanque, e a Bíblia diz que em alguns momentos, o anjo do Senhor descia, mexia as águas, e o primeiro que descesse ali, era curado. Então eu fico imaginando Jesus chegando nesse lugar, e olhando várias pessoas doentes. E simplesmente Jesus olha para aquele homem. E ele diz: o que queres que eu te faça? Num sábado, Jesus decide: vou bagunçar tudo. Então, queridos, eu fico imaginando aquele homem há 30 e poucos anos, sentado ali, deitado ali, quando o anjo descia, já, você imagina a movimentação e o desespero de todo mundo. Só eu vou. Primeiro que chegasse, pum, curado. Imagina o desespero desse homem, um paralítico. Quantas vezes esse homem tentou chegar nesse lugar? Quantas vezes talvez esse homem estava prestes a ser curado? Simplesmente quando Jesus chegou, Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Levanta e anda. Pega a sua maca. Jesus dá uma ordem e diz para ele: a partir de hoje você entrará num lugar novo. Pega a sua maca. Acabou. Você imagina o que esse homem pensou, você imagina a cabeça desse homem. Irmãos, 30 e poucos anos deitado, desesperado, agoniado. É hoje. O anjo do Senhor vem, e é hoje que eu vou ser curado. Quantos dias esse homem não foi frustrado? Quantos dias esse homem tinha uma expectativa de ser curado? 30 e poucos anos, simplesmente Jesus chega e fala: levanta e anda. Irmãos, uma pessoa que não se movimenta, quando fica muito tempo sentado ou deitado, não sei se vocês já viram isso, atrofia as pernas, fica fraco, muitas vezes tem feridas. Jesus chama esse homem para um lugar novo. Jesus não quer saber, será que ele vai andar? A perna dele está fraca, será que ele tem ferida? O que os fariseus vão pensar? Hoje é sábado, pega a sua maca e anda. Esse homem levanta. Antes dele pegar as coisas dele, Jesus já vazou, sumiu. E mais para frente um pouco, a Bíblia diz que eles se encontram e Jesus fala para ele: olha, alinha sua vida, cara, porque coisas piores podem acontecer com você. Você imagina esse homem há 30 e poucos anos sem andar, ele andando no meio do povo, todo mundo que estava ali, muitas pessoas com ele, muita gente viu esse cara deitado. Quantas pessoas viram esse homem desesperado e simplesmente ele começa a sair andando no meio do povo. Irmãos, muitas vezes quando Jesus nos chama a entrar num lugar novo, muita gente não vai entender. Tem gente que não vai entender.
Talvez as pessoas ao seu lado não vai conseguir compreender aquilo que o Senhor te falou. Sabe uma coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a não ser compreendido. A gente precisa aprender isso. Quantas vezes na minha vida quantos dias das mais loucuras, das loucuras que o Senhor falava comigo e eu falava, cara, se eu partilhar isso com alguém, não vai dar. E nós precisamos, como Paulo, em Filipenses 3, do 3 ao 14, diz assim: irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e alcançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a gente tem que parar de ficar questionando Deus. Precisamos, com coragem, audácia, esquecer das coisas que ficaram para trás e continuar caminhando. E muitos dias eu e a Gra em situações que eu também não sabia o que fazer, para onde ir, eu não sabia, irmão. Mas uma coisa eu tinha certeza e convicção: o Senhor me mandava avançar. E eu sempre falava para a Gra, olha para frente e continua caminhando, não para. Sabe, irmãos, para a gente andar sobre as águas, a gente precisa continuar. Eu vejo muitas pessoas em uma vida com Jesus, muitas vezes apegado ao passado, a coisas que viveu, coisas boas, coisas ruins. Sabe, irmão, o excesso, muitas vezes a gente precisa pensar tudo o que nós vivemos e passamos, claro, isso serve de calço para o nosso futuro, para o próximo passo, de experiência, com certeza. Mas a gente não pode viver de excesso de passado. Excesso de passado gera em nós falta de identidade. Então o que Jesus promete para nós? Eis que faço nova todas as coisas. Então não é uma coisa, é todas as coisas. Sabe, o problema não é pensar no passado, o problema é viver nele. Sabe, talvez antes você tinha uma condição que você não tem hoje, você fica se lamentando por isso. Irmão, eis que faço nova todas as coisas. Olha para frente e caminha. Existe algo novo do Senhor no próximo passo. Não fique parado, preso em um lugar pelo qual o Senhor está te chamando. Ei, continua. Sabe, e também a gente tem que ter uma medida, em não ficar também só projetando futuro, irmãos, excesso de futuro, muitos planos. A gente precisa planejar, a gente precisa. Mas o Senhor que governa as nossas vidas. Sabe, a gente não pode viver excesso de futuro nos gera ansiedade.
Basta cada dia seu próprio mal. Vence o leão de hoje. Lembra do que você já viveu. Louva a Jesus, agradece a Ele, seja grato e continua. Irmão, você vai lembrar disso todo dia na sua vida. Todos os dias. Olha para frente e caminha. Você vai dar uma olhada para trás no retrovisor e vai falar: cara, eu estou olhando, mas eu estou indo. Jesus, beleza. Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor tem algo novo para nós. A gente precisa se prontificar. A gente precisa deixar que Jesus faça do jeito dele. E sabe uma coisa importante nisso tudo? Existem pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Não são muitas. Mas é tão bom a gente ter alguém que a gente possa dividir as coisas loucas de Jesus. Irmão, talvez vai ser uma pessoa que não congrega na Mosaico. Ou talvez vai ser alguém que congrega aqui, ou alguém, um amigo. É tão bom, cara, dividir as coisas loucas de Jesus, porque tem algumas coisas que a gente não pode falar para todo mundo. Se você não aprendeu isso, a partir de hoje você já sabe. Tem umas doideiras que Jesus decide fazer em nós e nas nossas vidas que não dá para compartilhar com as pessoas. Só que também eu quero alinhar um pouco. Não dá para viver sozinho, cara. Não dá para viver num lugar onde Deus falou comigo e não preciso de ninguém. Irmão, sabe o que é isso? O nome disso não é dependência de Deus. O nome disso é orgulho. A gente precisa de pessoas. Tem coisas que a gente não pode dividir, mas tem coisas que a gente pode. E quando a gente decide, cara, a multidão de conselhos a sabedoria. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa. Eu vou lá, eu vou mergulhar e vou dar um pulo aqui, ó. Fala, irmão, você já viu o que tem lá embaixo? Sabe, teve uma fase da igreja que todas as pessoas, quando ouviam uma mensagem como essa, elas falavam assim: vou pedir conta do trabalho amanhã, porque Jesus tem uma coisa nova para mim e acabou. Irmão, se Jesus falou com você, glória a Deus, eu acredito. Eu já vi coisas incríveis nisso. Mas teve uma fase da igreja que todo mundo ia pedir conta. Vocês lembram ou não? Falei, hoje. Já ficava dentro do culto só mirando. Falei, hoje eu vou dar de dedão. Sabe, gente? Os de repente de Deus é surpreendente. E sabe quem eu penso? Não tem como não pensar. Paulo. Deixa eu dizer para vocês quem é esse cara. Atos 8:3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançavam na prisão. Irmão, Saulo era esse homem. Fariseu terrível. Irmão, pensa. Ele procurava destruir a igreja, ele queria acabar com tudo. Mas o de repente de Deus chegou para ele. Irmão, de repente o novo chegou para Paulo. Eu sei que você já leu isso, mas vamos ler de novo. Atos 9, do 1 ao 20. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote
Pediu as cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que o cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, olha o de repente de Deus, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. Não comeu e nem bebeu coisa alguma. Queridos, simplesmente ele fez um plano. É hoje. E o de repente de Deus apareceu para ele como muitas vezes aparece para nós. Muitas vezes a gente enche o peito e fala: é hoje. E o de repente de Deus aparece para nós e fala: calma, filho. Vou mostrar para você quem manda. Queridos, muitas vezes ao encontrar com o novo, como Paulo, a gente fica cego, sem saber o que fazer, para onde ir. Muitas vezes quando Deus decide: é hoje, filho. Eu acredito que os de repente de Deus, o novo de Deus, ele nos encontra para revelar para que realmente nós fomos criados e chamados. E ele vem também para nos tratar em tudo aquilo que muitas vezes nós somos rígidos e intocáveis. Queridos, o capítulo 9 de Atos transformou a vida de Saulo. Sem esse de repente de Deus, ele seria somente um fariseu que procurava destruir a igreja, mas de repente Deus o chamou. E olha que louco. Olha o que o Senhor fez sobre a vida dele. Grande homem de Deus, temente ao Senhor. Que simplesmente diante de um encontro, Deus disse a ele, Jesus disse a ele: acabou, cara. Você vai entrar aqui agora. Vai ficar cego, vai sentir fome. Vai ficar de boa aí. Vai vir um homem falar com você. Então, queridos, que a gente possa se disponibilizar para o Senhor. A gente precisa perguntar para Deus: qual é o lugar, Senhor Jesus? O Senhor tem o que o Senhor tem de novo para mim? Sabe, eu creio que existem muitas coisas boas nas nossas vidas, que mesmo assim o Senhor quer que a gente deixe essas bagagens de lado, para que a gente possa entrar leve, livre, nesse lugar novo que Ele deseja. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam
meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Irmão, muitos dias a gente precisa mudar o nosso coração. Sabe qual é o novo do Senhor para você? Quebrantar o coração. Às vezes a gente pensa que as coisas novas que Deus quer fazer em nós é mirabolantes. Às vezes a gente pensa que Deus quer nos levar a um lugar, uau! Irmão, às vezes um simples toque, uma simples coisa, nos levará a um lugar que a gente nunca imaginou chegar, em Jesus. Sabe, gente, eu não sei o que vocês têm vivido nesses dias, mas eu sei de uma coisa, o que a palavra diz: eis que faço nova todas as coisas. Não importa o que fizeram, não importa o que você perdeu, não importa o que você deixou, não importa o que você nunca foi, use isso para calçar os próximos passos. Mas você precisa decidir abraçar esse novo que Deus tem para você. Deixa aquilo que o Senhor já pediu para você. Você tem que deixar. Muitas vezes, para a gente entrar no lugar onde Deus deseja, a gente tem que soltar, irmão. Cara, é tão louco com Jesus. Eu tenho certeza que já passou por isso. Você fica dias em um lugar. Dias em um lugar. Dias em um lugar. E o Senhor falou: cara, só faz isso. Só deixa isso aqui, ó. E você fala: cara, mas não... Simplesmente a sua decisão e atitude: deixei. Você fala: por que eu não fiz isso antes? Tão simples, Jesus, eu sou tão cabeçudo. Apocalipse 21, do 1 ao 7, declara algo para nós muito maravilhoso. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão meu povo. O próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Vitoriosamente herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a promessa do novo que o Senhor tem para nós. Jesus diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início e o fim. A quem tiver sede darei de beber, darei gratuitamente das fontes da água da vida. Vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Queridos, é para isso que nós vivemos.
É para isso que o Senhor nos chama. Vem. Deixa isso aí, cara. Você precisa avançar. Nós precisamos experimentar os de repente de Deus. É tão bom quando Deus decide mudar a nossa rota, nosso trajeto. Nos primeiros dias a gente fica meio assustado. Nos primeiros dias a gente fica meio em choque. Mas conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos nos dispondo das coisas e avançando com Ele, e as coisas vão fazendo sentido. Então que nessa manhã você possa pedir para o Senhor: Jesus, eu quero entrar nesse novo. Eu quero dar de frente com esse de repente. Eu quero viver isso. Eu quero essa experiência. Eu quero que as escamas caiam dos meus olhos. Eu quero abrir meu coração. Jesus, eu quero uma coisa nova. Cansei de ser eu. Eu preciso ser o eu 2.0. Preciso ser o eu novo. Eu quero isso novo. Eu quero. Sabe, eu quero ser mais gentil. Eu quero falar diferente com a minha esposa. Eu quero ouvir mais minha esposa. Eu quero ouvir mais meu marido. Eu quero ouvir mais as pessoas. Eu quero me abrir mais. Jesus, eu quero entrar nesse novo sem carga, sem bagagem, sem nada. Eu quero. Sabe, irmão, por mais louco e estranho que pareça, tudo isso que nós estamos falando aqui, mas é a verdade a respeito do Evangelho e das coisas do Senhor. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Nos últimos dias, muitos farão mestres para si, pregando somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em quantas pessoas estão realmente disponível e disposta a entrar nesse lugar pelo qual o Senhor tem chamado alguns? Você já parou para pensar em quantos lugares hoje muitas pessoas não conseguem ouvir e suportar a sã doutrina, a verdade, o relacionamento? Então, queridos, que a gente possa decidir. Sabe, eu falo para a Gra, eu quero um problema novo nosso. Eu não quero ficar na mesma coisa. Eu quero uma coisa nova, problema novo. Eu quero tratar coisas novas. Eu quero ter coisa nova de Deus. Eu quero enxergar coisa nova de Deus. Eu quero ouvir novas pessoas. Eu quero ter novos relacionamentos. Eu quero ser melhor em algo para o Senhor. Eu quero melhorar minha postura. Eu quero melhorar minha leitura na palavra. Eu quero melhorar minha dependência com Deus. Eu quero ouvir mais as pessoas. Irmãos, eu tenho feito uma coisa nos últimos dias, e em nome de Jesus eu estou falando isso para partilhar como um testemunho com vocês. Por muitas vezes eu tinha umas conversas de alinhamento com a Gra, irmão, pesada. A gente faz sempre isso. Quando a Gra fala para mim, a gente precisa conversar, eu falo, vai ser daquele jeito. É poderoso e necessário.
A gente faz isso falando da vida, falando do casamento, falando do relacionamento um com o outro, falando da casa, falando do dia a dia, falando como amigos. Eu faço isso algumas vezes falando das finanças, falando das nossas contas, falando dos nossos desafios. Eu faço isso sempre. Puxa a cadeira, eu sei até o jeito que a Graça sabe até o jeito que eu puxo a cadeira, que vai ter a conversa. Às vezes é meio de ladinho assim, ó. Irmão, eu não sei se você, talvez você nunca fez isso com a sua esposa. Talvez você nunca, eu não sei porque eu estou falando isso, mas de verdade, sinto de Deus, cara. Talvez você nunca sentou com a esposa e falou assim, ó, senta aqui. A gente precisa organizar a nossa vida. Todas as nossas coisas. Tem coisas fora do lugar aqui, ó. Eu não sei como resolver. Irmão, não é ser fraco, dividindo isso com a esposa. E eu comecei falando que eu ia partilhar um testemunho. Eu tenho feito isso com pessoas-chave que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu gosto de ouvir as pessoas. Às vezes eu mando mensagem para alguém e não é lista de transmissão. Às vezes eu mando mensagem para alguém e falo, cara, o que você acha disso? Talvez essa pessoa tenha uma medida que eu não estou enxergando. Talvez alguém possa dar uma coisa para mim ali, cara, tão simples, meu. Mas que vai fazer assim, ó. Tuf, não tinha pensado nisso. Como é bom. Sabe, talvez o novo do Senhor para você é isso. Eu preciso ouvir mais as pessoas. Irmão, ninguém consegue andar sozinho. Você vai explodir. Bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça. Ora. Pede para Deus colocar ao seu lado pessoas que você consiga entregar o coração. Ora para Deus. A gente vai fazer mais duas coisas aqui na Mosaico. Nós fizemos todo esse material de integração, tem sido incrível. Mas duas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, já dividi isso com a Dé, com algumas pessoas. Nós vamos fazer um material sobre finanças. Igual nós fizemos da integração, nós vamos fazer um material somente direcionado à finança. E nós vamos ficar lá, igual nós fizemos, integração, cada um fala um tema. Pessoas, para a gente alinhar isso. Segunda coisa que nós vamos fazer, casamento. Vamos fazer sobre casamento. Desenvolver um material sobre casamento e chicote, irmão. Cara, não consigo ver uma vida com Jesus sem alinhar essas coisas. Aquele que não governa bem a sua casa, como vai governar, liderar? Sabe, gente, liderar é simples, mas não é fácil. Às vezes a gente tem uma decisão para tomar, alguma coisa para a gente fazer. Eu sempre penso em uma coisa, com muito temor, até aquela tremidinha assim. Ó. Eu não sei se você já pensou nisso. Se você não pensou, você pode pensar. Hoje, quando eu tomo uma decisão, independente em qual área é, eu sempre penso que a minha decisão tem um impacto de quantas pessoas envolvidas. Minha casa, a igreja e a empresa pelo qual o Senhor tem me dado graça a administrar. Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Eu não posso brincar com as coisas de Deus. Eu não posso brincar com aquilo que Deus me deu. Não posso. Quando o Senhor me chamar para algo, eu falo, cara, eu vou. Irmão, não é. É simples, mas não é fácil. Tem dia que você vai falar,
Como a Dé falou ontem lá, falei, a Dé é corajosa falar isso, eu não teria coragem. Ela falou que foi um iê lá, né? Quem tava lá falou, eu gravei só isso. Vou fazer uma figurinha. Irmão, tem dia que você vai ter que fazer um iê igual a Dé, pra Jesus, cara. E falar, Jesus me ajuda. Pra gente entrar nesse lugar novo, exige tudo. Tô com Jesus na igreja e no meu casamento e não tô com Jesus no meu trabalho. Não existe. Tô com Jesus, eu tô com Jesus, irmão. 100%. Até na hora de motoboy passar no vão do corredor. Tô com Jesus. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Ou você tá indo assim, daí você dá seta aí, vem um carro lá atrás. Fala, mas eu tô dando certo, irmão. Eu já falei isso uma vez, vou falar pra me encerrar. Eu já pedi perdão pra Deus. Já começo confessando. Eu ia na porta das igrejas, quando eu não tinha Jesus, vou deixar claro. Eu sempre gostei muito de moto, sempre tive moto, eu ia na porta das igrejas e... Nem vou falar o nome da igreja. Culto rolando, pastor lá em cima, tipo o que tá acontecendo aqui. Daí tinha um satanás lá na porta. Moto sem escapamento e... Os obreiros. Pega o irmão. E Jesus faz umas coisas com a gente. Lembro um dia que eu estava num culto e uma pessoa fez isso, eu falei, poxa Deus, eu era esse incircunciso. O Senhor teve graça e misericórdia de mim. Gente, é isso. Eu creio que tem um lugar novo para nós. Todas as vezes que eu ministrei essa mensagem, eu lembro a última vez que eu ministrei. A última vez que eu ministrei essa mensagem, nós estávamos no apartamento do Marcos e da Marjorie. Lá em cima, naquela vista linda. E eles estavam prestes a mudar para a casa onde a gente fez os cultos. E eu estava orando e falei, Deus, será que o Senhor, a partir de amanhã, o Senhor vai dar um lugar para nós? Não sei. Mas todas as vezes que o Senhor me impulsiona a viver, a ministrar essa mensagem, eu sei que existe um lugar onde Ele quer que a gente entre. Então nessa manhã, eu queria que você fechasse seus olhos.